Olha quem chegou hoje! Tô sumido, mas tô chegando. Eita, que legal! E aí pessoal, aqui é o Gustavo do Crio História and the Literary Stories The Literary Stories em Instagram. Vai começar uma série nova aqui sobre os museus. Se a gente faz museologia, a gente tem que falar de museu. Eita, legal, hein? O primeiro museu que a gente vai falar hoje é do Museu da Imigração. Museu of the Immigration. Bora lá? E já vou começar lembrando você de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, entendeu? Vambora, joga no Instagram, joga no Face, joga no LinkedIn, joga no Tinder, joga no qualquer rede social, no Xiaomi, não, é Xiaomi, não sei, aquele celular chinês. Vambora. E pra começar, vamos falar de Museu da Imigração. Museu, né? O que é Museu da Imigração? Vamos começar pela história, né? Que a gente é historiador, a gente tem que falar de história, né? Pô, é chato, né? Porque 90% do trabalho do historiador é falar que naquela época não tinha aquilo. E os outros 10% é ser chato. É muito complicado falar em imigração no Brasil. Por quê? Não é uma imigração ou ondas migratórias. Tem as ondas migratórias, tudo. Mas tem a questão de quais imigrações nós vamos tratar. O Museu da Imigração tem esse recorte. É o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Então a gente acaba tratando mais o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Mas o MI, que pros íntimos, né? MI, que é Museu Imigração. M-I. Aí você coloca um M e um I. Não. Mas o MI, ele não tem esse foco apenas na imigração paulista ou daquele italiano que a gente, né, quando a gente pensa na imigração paulista, vem mais São Paulo, aquela cidade italiana. Né, Laís? O MI, ele pega um recorte mais passado, não essa migração mais atual. Ele faz você pensar o que é migrar. Não é um ambiente que vai retomar a memória de um certo imigrante ou de algum grupo de imigrantes. E sim um lugar que vai falar sobre imigração. O ato de imigrar e o porquê que as pessoas fazem isso e todas as migrações que, não todas, né? Mas como as imigrações começaram e como elas foram desenvolvendo e a ocupação humana no mundo. Vamos, passando esse panorama por cima, vamos para a história do MI, né? Do Museu of the Immigration. Eu fiz um recorte mais historiográfico pensando em casualidades. O que foi causar essa imigração? Porque a gente for pensar, imigração ocorre no Brasil desde quando não era Brasil, desde que não tinha português. Porque chegaram os primeiros povos lá da Oceania e lá do norte e foram ocupar pelo Estreito de Bering, tem essa migração já. O corte que eu passo aqui é de 1850, no dia 4 de setembro, com a lei do Eusébio de Queiroz, que com pressão dos ingleses foi aprovada e proibia o comércio transatlântico tráfico, né? O tráfico de transatlântico de escravos. Já havia tido muita imigração aqui no Brasil, inclusive a cidade de Porto Alegre, né? O que é o Crio se a gente não fala dos gaúchos? Ela que surgiu das 53 casais açorianos, né? De uma tentativa de colonizar a região, na verdade, na região mais para dentro do Brasil, eles acabam ficando lá em Porto Alegre esperando para poder subir, catando guerra guaranística, mas é isso aí. E também várias outras imigrações que vão acontecendo também de Portugal aqui pro Brasil e outras. Os alemães são os primeiros a chegarem aqui, né? Como a nossa professora Silvia Siriani, beijo Silvia, saudades. E ela fala bastante no livro dela, São Paulo, uma cidade alemã. Com a lei Eusébio de Queiroz, 1850, fica bem difícil trazer os escravizados para o Brasil. Então começa mais um comércio, o tráfico interno do Nordeste para o Sudeste. Aqui em São Paulo também começa a receber as primeiras mudas de café, vai para o Vale do Parnaíba, depois do Vale do Parnaíba vai para o interior, mais para o centro-oeste de São Paulo, começa a ir mais para o centro-oeste de São Paulo. Então aqui no Sudeste a gente precisa bastante de uma mão de obra para trabalhar no campo e produzir esse café. Com a proibição da lei Eusébio de Queiroz, começam a vir escravizados do Nordeste do Brasil para cá. Então começa uma questão mais, um tanto quanto de mão de obra especializada também, e também de embranquecimento da população. O Império começa a incentivar isso, mandando comissários para outros países, como os seus barões, o pessoal começou a ir para a Europa, para a Alemanha, para a Itália, principalmente na Alemanha, que começam a trazer grandes levas de imigrantes alemães que eram protestantes, que vinham para um país católico. Aí é assunto para outro dia também, mas
foda. E muito com esse intuito de uma mão de obra especializada, de que o europeu ele era muito melhor, que ele é da eugenia, né? Que o homem branco vai trazer a civilização para nós, aqui nas Américas do Sul. Que, né, a gente tá ligado que não é bem assim não. Trouxe bastante coisa, mas bastante coisa merda. Um exemplo clássico é o Conselheiro Carrão, né, que foi o presidente aqui da... Presidente? Ele comandou a província aqui de São Paulo. E depois da Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, ó, a gente não tá falando de Europa, a gente tá falando de América. Depois da Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, que o Sul perdeu, né, o Conselheiro Carrão, ele pede pro pessoal vir pra cá, os americanos vêm pra cá, e ele oferece as terras baixas da Moca e do Brás. O americano olhou e falou, não, isso aí alaga, eu não quero, eu vou pra Campinas. Foi pra Campinas e ficou lá e fundou a cidadezinha que hoje é Americana. Então aí no Império já começa essa coisa de trazer imigrantes para o Brasil. Acaba que em 1888 é assinada a Lei Áurea. Então os escravizados agora são libertos. E o que acontece? Libertos. Então com isso começa a se financiar cada vez mais a trazer os gringos, né, os estrangeiros, os imigrantes lá da Europa, principalmente da Itália, porque o pessoal gostava de uns italianos, puta que pariu, viu? Trazer pro Brasil, e traz croata, e traz espanhol, italiano, alemão, o alemão já estava aqui também, e traz... Inglês não veio, a gente não teve uma imigração inglesa, eu não cheguei a ver, mas eu sei que croata veio, e teve várias migrações que veio pro Brasil. Aí o que acontece? Eles chegavam em Santos, e em Santos eles embarcavam na ferrovia Santos-Jundiaí, a SPR, São Paulo Highway, né, que tem na Paranapiacaba, também é uma história legal da gente contar, que a gente conta que você tá Paranapiacaba, bota aí. Eles pegavam trem até chegar ali na Luz, e depois pegavam um ramal que levava pro Bom Retiro. Ali tinha a hospedaria do imigrante de São Paulo. A primeira, a mais antiga, que eu acho que, pelo que eu me lembro, tinha 400 leitos para imigrantes. Era pequena. Em 1885 para 86 tem um surto de varíola e muita gente morre naquela hospedaria. Então o pessoal olha e decide, aqui está muito longe da onde o pessoal vem, que é de Santos, né? Eles estavam ali no Bom Retiro, que é mais perto da ferrovia Dom Pedro, a Central do Brasil, que viria a ser a Central do Brasil, a Ferrovia Norte. Eles decidem que tem que mudar e construir um lugar maior para poder receber mais levas de imigrantes. Então eles vão para o atual lugar onde fica o prédio do Museu da Imigração, que é ali no Brás, que virou depois Moca, que é a hospedaria do imigrante do Brás, que era a periferia de São Paulo na época. Era longe do centro. Era bem periferia. Imagina Guaianás. Então, em 1886, antes de estar totalmente terminada, é inaugurada a hospedaria do imigrante lá no Brás, depois viria a ser Moca. E agora os imigrantes subiam de trem direto para São Paulo e ali tinha um ramalzinho que saía da SPR e deixava na estaçãozinha da hospedaria. E já iam direto e aí começou a funcionar de boa, legal, né? Muito bom. E muita preocupação na época era a higiene, né? E que essas pessoas podiam trazer doenças, assim, né? Vindo pro Brasil. Então, era bastante atenção médica, tinham vários exames, ocorriam vários exames, vários check-ups lá na hospedaria. E lá o imigrante ele chegava, ficava de praticamente uma semana ali, até ele ser encaminhado para as fazendas de café. Eu costumo dizer que era praticamente um CD, sabe? Centro de distribuição. Você manda para lá, depois eles despacham. E por que aquele local? Porque ele ficava na beira da linha das SPR, né, São Paulo Highway, e também na beira da Ferrovia do Norte, que é para o Rio de Janeiro. Então você conseguia tanto despachar o pessoal para Jundiaí, depois pegava o ramal, pegava Sorocabana, quanto você podia despachar para o leste, para o Rio de Janeiro, para Paris, Paraíba, você podia despachar para vários lugares. E os donos de fazenda que financiavam a vinda desse imigrante. Aí agora a gente bate de frente com a nossa primeira questão social. Uma das primeiras questões sociais desse vídeo. O escravizado, depois que acaba com a escravidão em 89, ele é só liberto. E não dão auxílio, não ajudam em nada, só largam ele na rua. O imigrante pagam para ele vir e e dão hospedagem para ele. E, tem um investimento nesses caras.
Tudo bem, não digo que esse pessoal não sofreu, sim, iam pra fazenda, eram explorados, tudo. Mas não tem comparação, entendeu? Agora eu já falei demais, né? Agora vamos passar pro final da história, que é em 1978. Depois de receber uma grande leva de imigrantes aqui do Brasil, vindos do Nordeste, de várias outras áreas do Brasil, quase o Brasil todo. Depois de receber muita gente, em 1978, a Secretaria do Imigrante ela fecha as portas. Ela fecha as portas e continua funcionando como a casa de acolhimento na parte dos fundos, que até hoje funciona. Ele fica fechado até que em 1993 eles fazem o Memorial do Imigrante. Um memorial que tinha objetos de imigrantes que foram doados para o memorial, que retomava a memória desses imigrantes que a gente já tem, né, de prática na cabeça, que já quando fala imigrantes, porra, os italianos, o pessoal. Esses imigrantes, era mais um memorial. Até que por vários problemas que a gente pode aprofundar melhor em um outro vídeo, estou até conversando com o pessoal do pessoal lá do museu, né? Vamos aí. E aí, Gil, me ajuda aí. E aí a gente pode fazer um vídeo mais institucional, um vídeo mais falando melhorzinho sobre o museu em si, pra, tipo, a parte do funcionamento do museu para vocês. A gente vai entrar em contato com o Museu da Imigração, hein? Museu da Imigração, vamos embora aí, ó. Ó, só tô falando coisa boa de vocês aqui, ó. Vambora, vamos. Ó. Então, aí eles funcionam eles fecham e reabrem em 2014 como um Museu da Imigração, que tem mais esse recorte do que é um migrar e um recorte mais museológico da migração no estado de São Paulo. Por isso que é o Museu da Imigração do estado de São Paulo. Agora falando do museu como museu, né, o próprio museu, é muito complicado aqui no Brasil, uma questão que é muito raro construir um prédio para ser museu. A gente costuma pegar um prédio histórico, que foi a casa de um fulano, ou um lugar importante, ou um prédio histórico, e transformar num museu. Não é simples assim. A gente está falando de um lugar de guarda, de um lugar de comunicação museológica, né? Em que a peça vai se comunicar com o visitante vai se comunicar com a peça, de que vai ter um momento de guarda, que vai ter um momento ali de preservação. Imagina um museu feito de taipa de pilão, museu de arte sacra. Bem complicado, né? Questão de iluminação, de acondicionamento, a questão da iluminação, da umidade, é bem difícil. Então, o Museu da Imigração tem seus problemas ali, estruturais, para poder comportar o museu. Pelo simples fato também de ele ficar do lado da linha do trem. Toda vez que o trem passa em algum lugar, até mesmo aqui na Paulista, a gente não sente tanto porque tá tudo mexendo. Mas toda vez que o trem passa da linha 10, que hoje, né, que é a SPR na São Paulo Highway, depois vai virar a linha 10 turquesa da CPTM, quando o trem passa, tudo treme. Assim, eu já cheguei a estar lá no Museu da Imigração, olhar para um vidrinho assim, o trem passou e eu só vi o vidrinho fazendo bem devagarinho, sabe? Acontece, porque não tem como você tirar o prédio daquele lugar e colocar em outro, e não tem como você pegar a linha e passar em outro lugar. Então tem esse problema estrutural. E também ali perto do Museu da Imigração passa alguns córregos. Inclusive eu vou deixar aqui no link, vou mandar o link, de um mapa que dá pra ver todos os córregos de São Paulo, ele está marcado lá em azulzinho, muito legal. Ali passa perto de um córrego e inunda. Quando no Memorial da Imigração, teve uma inundação no Museu da Imigração, no Memorial, e pegou bastante coisa do acervo, e o pessoal lá ainda fala que às vezes acha alguma coisinha ou outra com um pouquinho de barro daquela inundação. Também tem uma foto da inundação em que o bondinho que ficava lá na frente do Museu da Imigração, ele tá metade dele submerso. Que inclusive foi um dos pontos que fez aquele bondinho sair de lá e ir para Santos. Hoje, aquele bondinho que passa pela cidade, pelo ponto histórico de Santos, ficava na frente do Museu da Imigração antigamente. Então tem alargamento, tem a questão do prédio ser histórico, do trem. Mas o pessoal lá do Museu da Imigração ali souberam trabalhar bastante nisso e na questão da conservação do acervo. Então não é à toa de quando você entra lá, ele é escurinho, por conta da preservação das peças. E outra coisa, tem as grades na janela, que também por conta da preservação. A gente pode aprofundar melhor isso num outro vídeo. Mas é isso aí, gente. É muito legal lá. Quando você for, você vai pegar desde quando o homem surgiu na África e depois vai passando, migrando para outras áreas. Vai também ter tem uma sala também que fala sobre a imigração indígena, de como os povos indígenas, os tupi-guaranis, os Gês, vão ocupando a
a região da América do Sul aqui, toda a América. E também sobre os negros, sobre o sequestro, né? Eles falam bem com essa palavra mesmo, sequestros dos negros da África para o Brasil. E também tem muito acervo digital lá, então é muito legal você ir ouvir as histórias, que também trabalham com história oral. Então tem muita história do pessoal lá, de pessoas que já foram, tem vídeos lá, e é muito legal. Vão, assistem os vídeos, ouçam as histórias, e também não só vão ao Museu da Imigração para falar dos imigrantes, conversem com os imigrantes, que ainda vêm, eles continuam vindo. E não é porque eles não são europeus que a gente não tem que dar ouvido a eles. Todo imigrante tem que ser ouvido, cara. São histórias, são pessoas, entendeu? E outra coisa também no site, dá pra você pesquisar o nome. Se sua família passou pela hospedaria, dá pra pesquisar o histórico lá, só jogar o sobrenome ou o nome que você tiver lá, dá pra fazer as pesquisas. A gente deixa também o link aqui, muito legal. E é isso, gente. Também lá eles ajudam na pesquisa pra você tirar cidadania. Entre em contato com o Museu da Imigração, é muito legal. E é isso aí. Eles abrem de terça a domingo e de sábado é grátis. E nos outros dias o ingresso até hoje, no dia 1º de junho de 2019, o ingresso está de R$10 inteiro e 5,5. E também tem uns passeios de Maria Fumaça da ABPF. Cara, visitem o Museu da Imigração, é muito legal, fica ali perto da estação Bresser Moca, daorinha. E não se esqueça do nosso financiamento pra gente continuar aqui, do Catarse. Vão lá, ajuda a gente, por favor, tem lá as faixas de preço, dá uma ajudada em nós, que nós quer viver disso, né? Se vocês gostam da gente, a gente pode aparecer mais aqui, tá ligado? E é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção e até, acho que temos um vídeo aqui, então vambora, beijos, até mais.